Olá pessoal, beleza? Sou Marcos Girão, servidor público federal e com muito orgulho professor do Estratégia Concursos nas disciplinas de Legislação Penal Especial, Legislação Específica e maravilhosa Legislação de Trânsito. Bom, estamos aqui em mais uma importante e bem interessante dica dessa nossa série Infrações de Trânsito, dicas de memorização. Solta a vinheta! Pois é, eu vou tratar aqui de uma infração de trânsito que já vimos em uma dica anterior, mas não com o foco que eu quero dar aqui. Por que esse foco, professor? Porque eu tenho recebido e-mails com alunos com alguns questionamentos a respeito desta regra. E é bom, chegou a hora então de esclarecer de vez esse negócio. Olha, eu estou falando disso aqui. Dica de 17, infrações de trânsito, dicas de memorização. Olha só, velocidade abaixo da mínima é igual a infração de trânsito. Só que não! Tem um detalhe importante, muito importante nessa infração. Eu estou falando da infração de trânsito do artigo 219, que trata aí de você desrespeitar a regra de velocidade mínima, né, transitar em velocidade abaixo da mínima em uma via pública. Ela tem um detalhezinho que é a grande dúvida e o grande questionamento que os alunos nos trazem vez por outra. Beleza? Então, atenção, vamos entender o que é isso aí, como você deve compreender, então, essa infração de trânsito, ok? Vem comigo, vamos lá no iniciozinho do CTB, olhar para o artigo 62, que diz o seguinte: a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, vírgula, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Você que já estuda o CTB sabe que toda via deve ser sinalizada com as suas velocidades máximas. Quando a via não é sinalizada, aí o órgão com circunscrição sobre a via e o próprio condutor tem que se basear naquilo que é o artigo 161, nas regras de velocidade máxima estabelecidas pelo artigo 61 do CTB. Mas ele não fala só, o CTB, de velocidades máximas, mas também de velocidade mínima a ser respeitada. E aí, de novo, no artigo 62, ele diz o quê? Que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitada as condições operacionais de trânsito e da via. Aí você vai entender assim que a velocidade mínima é a velocidade máxima dividido por 2, a velocidade mínima permitida. Em tese, se você conduz seu veículo com velocidade inferior, você está descumprindo a regra do artigo 62, não é mesmo? Agora, cuidado, esse artigo 62 não tem um ponto aqui, ele tem uma vírgula. Ele diz que essa regra é válida desde que respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Ou seja, se as condições do trânsito e da via não permitirem que você trafegue com velocidade superior à mínima, ou seja, que você seja obrigado pela condição de trânsito da via a trafegar com a velocidade inferior à metade da máxima, aí não é infração de trânsito. Você não comete infração de trânsito se está provado que a situação de trânsito ou da via não permite que você ande, por exemplo, a mais de 30 km por hora. Chuva de granizo, engarrafamento. Como é então que eu vou ser apenado porque nessas condições eu estou trafegando em velocidade inferior à metade da máxima? Não tem problema, aí não é infração de trânsito. Mas, regra geral, a velocidade mínima ela é a metade, deve ser a metade da máxima. Se você está transitando em velocidade inferior e não tem nada anormal no trânsito e na via, você comete infração de trânsito. Você desrespeita o Código de Trânsito. E se você desrespeita o Código de Trânsito, nesse sentido, você comete a infração do artigo 219. E aí eu quero muita atenção para você estudar comigo como essa infração foi redigida. Olha só, artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, você comete a infração de natureza média, penalidade, multa. Ah, professor, aqui, do jeito que está escrito aqui, então se eu transitar com a
com a velocidade inferior à metade da máxima, então eu já estou cometendo uma infração de trânsito, natureza média, penalidade e multa. Mas está faltando coisa aqui. Olha só, esse ponto aqui, ele não existe, meu amigo, porque a redação do 219 não termina aí. Ao invés desse ponto, nós temos uma vírgula. E essa vírgula, e é importante a vírgula na interpretação de normas, nos diz que há continuidade dessa redação. E há mesmo. Vamos lá. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, vírgula, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, infração de natureza média, penalidade, multa. Ah, professor, então isso está se coadunando com aquela regra do 62 que nós acabamos de ver. Ou seja, se as condições de tráfego e meteorológicas não permitem que eu trafegue com velocidade muito alta, ou seja, bem abaixo da metade da máxima, então não estou cometendo infração de trânsito, não é mesmo? É verdade, é isso que o 219 também está te dizendo. Você só vai cometer a infração de natureza média do 219 se você trafegar com a velocidade inferior à metade da máxima, numa situação em que as condições meteorológicas e de tráfego permitem que você trafegue com a velocidade normal e você está aí retardando, obstruindo o trânsito. Agora, se as condições de tráfego e meteorológicas não permitem, não há que se falar em infração de trânsito. É isso que esse texto em azul está falando. Mas quer saber de uma coisa? Não para por aí não. Não para por aí não, porque olha só, aqui nós ainda temos uma vírgula. E essa vírgula vai trazer a maior fonte de dúvidas dos alunos. Ela está me dizendo que continua ainda a redação do 219. Continua mesmo. E aqui é a cereja de bolo da nossa dica. Vou ler então de novo, hein? Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, vírgula, salvo se estiver na faixa da direita. Eita, professor, que negócio é esse? Que arrumação é essa, macho? Como diz lá no Ceará, né? E aí agora? É isso mesmo que eu li, professor? Se eu estiver na faixa da direita, não tem infração de trânsito de forma alguma. Se eu trafegar com a velocidade inferior à metade da máxima, exatamente isso, macho. Pois não é isso aí mesmo? Se você estiver na faixa da direita, agora, claro, obviamente, numa via em que há várias faixas de trânsito no mesmo sentido, se você estiver transitando na faixa da direita, que é reservada aos veículos mais lentos, em tese, em geral, então, você não comete a infração do artigo 219. Aí não importa se as condições de tráfego meteorológicas influenciam ou não. Aqui, na faixa da direita, você está liberado para transitar com velocidade inferior à metade da máxima. Olha que bacana, não é? Então vamos lá, vamos revisar, vamos reorganizar agora o artigo 219, tá? Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não permitam, salvo se estiver na faixa da direita, é uma infração de natureza média, penalidade e multa. Ou seja, se você está na faixa da direita, nada disso está valendo, certo? Porque é a ressalva da regra e quase ninguém lê essa ressalva ou quando lê nem entende. Então é isso. Visualizando melhor, um exemplo, nós temos aqui uma pista onde os veículos, nós temos várias faixas de trânsito, olha só. E aqui eu estou destacando essa faixa aqui, que é a faixa da direita. O que é que essa regra está me dizendo? Se eu estou com a velocidade menor que a metade da velocidade máxima nessa faixa da direita, aí ó, o joinha aí, sem problema, tá tudo certo, não tem infração de trânsito. Então não esquece dessa ressalva.
salvo se estiver na faixa da direita, tudo que eu falei não está valendo, não é infração de trânsito. É isso que o artigo 219 está nos comunicando, beleza? Quer ver como isso poderia ser cobrado? Olha só, vamos então ver aqui uma questãozinha inédita, já que eu não consegui achar questões sobre essa regra, mas olha lá, atenção. O Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu artigo 62 que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, com certas ressalvas. A desobediência à regra acarretará para o condutor uma infração de trânsito em qualquer caso? Não, em qualquer caso não. Só se estiver conduzindo o veículo na faixa da esquerda é que ele será apenado se ele assim conduzir? Não foi isso que vimos. Acarretará ao condutor uma infração de trânsito, independentemente de condições meteorológicas da via? Claro que não, porque se as condições meteorológicas da via não permitirem que ele transite com velocidade alta, ele vai ter que com velocidade que der, não é? Porque as condições de tráfego e de meteorológicas precisam ser consideradas para haver ou não a infração de trânsito. D. A desobediência à regra acarretará para o condutor uma infração de trânsito, a não ser que esteja conduzindo o veículo na faixa da direita. Certo ou errado? Vamos ver a outra. A desobediência à regra acarretará para o condutor uma infração de trânsito, salvo se estiver conduzindo o veículo na faixa da direita e, na ocasião, as condições de tráfego assim permitirem. Certo ou errado? Qual das duas está correta? 1, 2, 3. Amigo, a letra E está dizendo que duas condições, dois requisitos têm que ser cumpridos para que ele não possa ser apenado pela infração de trânsito 219. Que ele esteja na faixa da direita e as condições de tráfego assim permitirem. Foi isso que estudamos? Não. O que nós estudamos é que se ele estiver na faixa da direita, não interessa, não haverá infração de trânsito do artigo 219. Portanto, a opção correta é a letra D. Não há aqui esse E. Esse E aqui está me trazendo dois requisitos que têm que ser cumpridos para que ele não seja apenado. Não, basta que ele não esteja conduzindo o veículo na faixa da direita. Essa é a resposta da nossa questão, beleza? Bom, espero que tenha gostado. Essa dica é importantíssima. Ela traz uma besteirinha que pode ser cobrado pela banca aí, vai levar muitos dos seus concorrentes aí a errar uma questão, mas você não, beleza? Se tiver gostado, dá um joinha, dá um like, curte, comenta. Gente, dá quantos likes forem precisos, tá? Que é pra gente aí bombar o nosso canal, beleza? Grande abraço, tudo de bom, Deus abençoe, até a próxima.